O Hulk é o time do Atlético em sua metade, pelo menos, né? Perde meio time, é melhor do que perder o Hulk sozinho, né, o HG? João, é um nível muito acima do que os demais apresentam, né, no dia a dia, ou rodada a rodada. O Hulk está muito acima, muito acima. E o que me preocupa é que, falando em evolução ou não, a queda de rendimento dos demais não afetou o Hulk ainda, e isso é muito bom. Tem muito pouca coisa boa. Mas começou o chororô. Não, hoje eu estou até passando pano pro Cudê. Mas se o Atlético não teve uma queda ainda maior, isso se dá muito pela qualidade do futebol do Hulk. O Hulk salva muito, dando assistência, finalizando, fazendo gols, colocando outros na cara do gol. Então, por causa dele, a situação não está pior do que está. No jogo de ontem, eu estou preparadinho aqui para passar um pano para o Cudê e para os demais. Eu não passo, não. Eu vou passar. Eu jogo de ontem, escrevi na minha coluna, que está no itatiaia.com.br, te ouvia na turma do bate-bola, com o nosso Léo Figueiredo, e digo para você que achei que o Cudê se escondeu atrás do gramado. O gramado era ruim? Era. Isso atrapalha o melhor time? Sim. Agora, o problema do Atlético está longe de ser só o gramado. O Atlético tem repetido atuações ruins. Por isso que eu falei que eu passo o pano para a atuação de ontem. Eu não passo, não é porque eu venho no acumulado, Ale. Não, tudo bem. Então HG. O Ale é mais gordinho um pouquinho, né? HG, eu venho no acumulado. O Atlético não está bem, a gente não vê evolução no time do Atlético. O Atlético não está bem coletivamente, você não vê volume de jogo, você não vê padrão de jogo, você não vê uma jogada ensaiada, você não vê um jeito de jogar do Atlético. Você não vê um jeito de jogar do Atlético. Ponto 1. Ponto 2, o Atlético não está bem individualmente. Tirando o Hulk, que de longe é o melhor jogador do time, quem carrega esse time nas costas sozinho, você não tem um jogador para falar assim, tá jogando pra caramba. Não tem. E o pior, você não vê evolução no time do Atlético. Você não vê o seguinte, olha, jogou mal tal jogo, mas depois fez 4 partidas boas. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, perdeu sem merecer. Merecia uma sorte melhor naquele jogo, mas foi só ali. Você não vê uma sequência de boas atuações do Atlético. Então, assim, eu não passo pano, não. Escrevi na minha coluna e repito aqui, tá longe de ser só o gramado, viu, Cudê? Você tá precisando enxergar que seu time tá jogando muito pouco, e começar a dar cara para esse time. O Atlético não tem cara, o Atlético não tem coletivo, e se o Cudê não melhorar muito o time do Atlético, não vai brigar por nada de importante esse ano. Ô João, nós estamos falando a mesma coisa, porém de maneiras diferentes. Porque eu concordo com você, eu não consigo assistir, não consigo ver uma evolução que muita gente se refere. Que o time está evoluindo porque está criando. Eu não acho isso suficiente, João. Porque o que acontece? Se toda a criação que o Atlético faz fosse convertida em gols, se o Atlético vencesse bem os jogos que vem criando, nós estaríamos aqui enaltecendo o trabalho do Cudê e do grupo. Quando o time cria e não faz e ganha com dificuldade ou perde e empata, eu não posso botar só na conta dos jogadores e tirar o Cudê da responsabilidade. Eu acho que eu fui claro no que eu falei. O que eu quero dizer com isso? Tá no meu bem bolado com a HG que eu acabei de gravar ali. Eu entendo quem defende que está evoluindo porque está criando. Mas se está com dificuldade para vencer os adversários, se no estadual foi um Deus nos acuda para passar pelo Atlético, se na Copa do Brasil foi essa dificuldade para passar por cima do Brasil de Pelotas, se na Libertadores é lanterna do grupo, eu não posso achar que o trabalho está evoluindo. Ponto. Só disso, aí nós concordamos. Exatamente. Sobre o jogo de ontem, eu vou passar um pano de leve para o Cudê, e eu estou sendo muito crítico ao trabalho dele. Porque eu não criei na minha cabeça, João, uma expectativa muito grande do jogo de ontem. Então, sobre o jogo de ontem, a minha expectativa era de um jogo ruim, de um empate e que trouxesse a classificação. Então, dentro das minhas expectativas, o jogo foi dentro do que eu esperava. E se a expectativa é minha, eu faço dela o que bem entendo. Para mim, não. Um time... Você estava esperando um grande jogo do Atlético ontem, João? Um grande jogo não, mas eu esperava o Atlético tendo pelo menos um domínio das ações para ter uma classificação tranquila. O Atlético é um time de primeira divisão, com um dos elencos mais caros do Brasil, com uma das folhas mais caras. Você nessa. Suou sangue para ganhar de um time da 4ª divisão. Com todo respeito, já fui lá em Caxias, já fiz jogo lá, já tomei pedrada de gelo na cabeça lá, uma coisa horrorosa lá.
É um ambiente sempre muito hostil, muito difícil, torcida muito aguerrida, aquela coisa de futebol de antigamente, né? Os grandes do Sul jogam lá e tem É difícil sempre jogar lá. Agora, com sinceridade, o Atlético tinha que ter jogado mais futebol. Aliás, o Atlético tinha que estar jogando mais futebol. Aí sim, tinha que estar jogando mais futebol. Está muito longe. Está muito longe, João. O time não está apresentando nada que me convença de que ofensivamente a coisa está funcionando e está bem encaixado, e defensivamente eu continuo achando o Atlético muito vulnerável, João. Muito vulnerável. Tem um problema aí que eu sinceramente não sei o que é. Não consegui identificar até agora o que está acontecendo. Mas eu falei agora há pouco, João. Eu estou vendo mais, não tem nenhuma margem de comparação de elenco. Estou falando de evolução de trabalho. Eu vejo o Pepa com menos tempo evoluindo mais. Eu concordo com você. Eu concordo. E aí eu acho que entra a responsabilidade do Cudê. Porque ele já está aí desde janeiro, teve pré-temporada, teve Campeonato Mineiro, ele não conseguiu jogar, ganhou o Campeonato Mineiro sem convencer ninguém. Na Libertadores ele é o lanterna. Na Copa do Brasil suou para passar de um time da 4ª divisão. Então, sinceramente, né, não sei como é que vai fazer para ver esse time. João, as atuações têm sido, na minha opinião, ruins, a ponto de muita gente, João, não uma pequena, não uma minoria da torcida, não. Tem muita gente questionando a qualidade do elenco do Atlético, João. Mas aí, quando o trabalho do técnico não está indo bem e o coletivo não funciona, você começa a pagar conta no individual. É claro, o cara ligação com a outra. Quando o trabalho está bem feito, o cara que é razoável, ele vira gigante. Né? Assim, Pierre e Leandro Donizete eram gigantes? Não, longe. Não, mas cresceram muito num time arrumado. O próprio Augusto Recife era gigante? Nunca, não era. Virou um gigante num time arrumado. Não era. O Márcio Nobre não era. Quando você tem um time arrumado, o jogador mediano ele cresce. Quando você tem um time desarrumado, o jogador grande ele encolhe. É o que está acontecendo no Atlético. Tem muito jogador grande encolhendo, porque o Cudê não consegue fazer esse time jogar. Estão questionando a qualidade do Paulinho. Estão questionando a qualidade do Paulinho. O Edenilson não aparece, não cresce. Vamos falar do outro tema importante. O Patrick jogou de lateral, até por uma necessidade, jogou de lateral, mas no pouco que contra o Santos jogou mais enfiado, mais aberto pela esquerda, rendeu boas jogadas por ali. E outra coisa, só para fechar, João, fazer rodízio por necessidade, tudo bem, mas simplesmente porque gosta e tal, eu não estou vendo nenhum benefício nesse rodízio insistente feito pelo Cudê.